Eu saúdo a igreja de uma gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. E nós vamos já para a palavra, para nós darmos tempo. Carta do escritor aos Hebreus. Carta do escritor aos Hebreus, capítulo de número 9, a partir do verso de número 11. A partir do verso de número 11. O texto em epígrafe diz: o sacrifício de Cristo é perfeito e eficaz. Verso de número 11 é assim: quando, porém, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mão humana, quer dizer, não desta criação, e não pelo sangue de bode e de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, ele entregou no santuário uma vez por todos, e obteve uma eterna redenção. Verso 15, vamos pular para o verso 15 que diz: por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. Podem tomar assim. Nós acabamos de fazer uma leitura que requer bastante inteligência para nós entendermos. Hoje nós estamos diante de um emblema tão maravilhoso que é a Santa Ceia do Senhor. E para nós chegarmos a este momento, alguém teve que pagar o preço. E este alguém se chama Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé, o provedor de todas as coisas, o mediador entre Deus e os homens. Assim Paulo diz que não há salvação em outro nome a não ser no nome de Jesus Cristo, homem. E é por isso que nós hoje estamos aqui, porque Ele nos escolheu, nos nomeou e nos fez seu e ovelha do seu Pai. Mas, irmãos, nós estamos vivendo os últimos momentos da nossa vida terrena, e nós precisamos cada dia nos aproximar desse Jesus por meio da sua palavra, obtendo o conhecimento das verdades que estão expostas nesse livro sagrado. Pois quando Jesus ele vai dizer para nós no capítulo de número 5 e verso de número 39 do Evangelho de João, quando ele diz: examinai as Escrituras, porque cuidai de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Deixa claro que não há salvação em outro nome, só no nome de Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E dentro desse texto nós vamos encontrar vários pontos que
que nós devemos tomar por base na nossa caminhada, que nos motiva a levar uma vida de sinceridade, a uma vida de integridade com o nosso Mestre Jesus Cristo. Quando o escritor aos Hebreus escreve aqui para nós, quando ele diz aqui: por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança. Veja que Deus fez uma aliança com o seu povo lá na saída do Egito. O cordeiro pascal foi morto. Eles comeram aquele cordeiro, mataram. A ordem do Senhor é que matasse o cordeiro e cozinhasse, ou que assasse, e não quebrasse nem o osso daquele cordeiro. E nós vemos que foi feito ali aquela Páscoa, e o povo cumpriu tudo que o Senhor havia ordenado a Moisés, fazendo de acordo com as instruções dadas pelo próprio Senhor, o Senhor Deus. E eles saíram dali, mas eles quebraram a aliança com o Senhor. Então eles entraram em transgressão, fizeram tudo o contrário daquilo que o Senhor havia ordenado. E aí no capítulo 15 nós encontramos que era necessário alguém morrer para trazer uma nova aliança, para que houvesse uma renovação, para que houvesse reparo naquela primeira aliança que foi quebrada. Porém, esta aliança agora não foi feita por meio de sangue de bode, de bezerro, mas pelo próprio sangue do Senhor Jesus Cristo. E Ele ofereceu a si mesmo. Ele foi cordeiro, Ele foi altar e Ele foi também sacrifício. Ele se colocou numa forma que jamais o homem poderia entender. E quando Jesus se entrega ali naquela cruz, nós vemos que houve muita comoção naqueles dias na morte do nosso Senhor Jesus Cristo, mas também houve arrependimento quando Jesus estava dando os últimos suspiros naquela cruz. O centurião que ali estava comandando todos aqueles soldados, diz a Bíblia que quando ele viu o brado de Jesus ali na cruz e que houve trevas, diz a Bíblia que aquele centurião olhou e disse: verdadeiramente este era o Filho de Deus. E nós vamos encontrar aqui na Bíblia que a primeira aliança não tinha o poder de tirar pecado, mas sim apenas de cobrir o pecado daquelas pessoas. Mas João, quando vem João Batista pregando o batismo do arrependimento, ele diz para nós, no capítulo de número 1 e o verso de número 29, ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A primeira aliança não foi capaz de tirar, de arrancar. Sempre ficava algo permeando na mente
daquelas pessoas que ofereciam sacrifício com sangue alheio. Mas Jesus ofereceu o seu próprio sangue. Ele ofereceu a si mesmo, ele mesmo foi o altar e ele mesmo foi o cordeiro. E nós entendemos que para que houvesse hoje esta nova aliança, e o que vai dizer aqui para nós o escritor aos Hebreus no verso 16 é assim: porque onde há um testamento é necessário constatar a morte de quem o fez. Então Deus fez o testamento, mas ele precisaria provar com uma constatação de morte. E ali a Bíblia diz que ele envia o seu próprio filho, em forma de homem, mas sendo Deus ao mesmo tempo, e morre para confirmar esta afirmação da nova aliança. Todos nós sabemos que, e falando de herança, tanto a herança terrena como a herança eterna, nós sabemos que isso é só para quem tem muito dinheiro, quem tem muita riqueza. E nós sabemos que Deus, ele é dono do ouro e da prata. Ele é dono dos céus e da terra. Ele é o dono de tudo. Então ele fez o testamento e ele mesmo atestou com sua morte e ressurreição. Aí ele vai dizer aqui para nós, o escritor aos Hebreus: sim, porque um testamento só é confirmado depois da morte de quem o fez, pois de maneira nenhuma um testamento tem força de lei enquanto ainda vive quem o fez. Então, para quebrar o jugo da lei que estava sobre as pessoas, Jesus morre e ressuscita ao terceiro dia. Aí ele diz: um novo mandamento vos dou, que vocês ameis uns aos outros como eu vos amei. Este é o novo mandamento na nova aliança que nós vivemos. E essa nova aliança já foi confirmada, o testamento já foi selado com a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós temos garantia de uma herança eterna. O que nós devemos fazer é tomar posse desta herança que foi garantida para nós lá na cruz do Calvário. Jesus Cristo garantiu esta herança eterna com a sua morte. Foi confirmado, porque ele, o mediador da nova aliança, ele mesmo confirmou, ele mesmo carimbou o testamento, dando a garantia para todos nós, mas uma garantia que não nos deixa dúvida, porque ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, e está vivo, vive e reina eternamente. Ele é o Senhor da nossa salvação. E veja, meus irmãos, que não tem como nós pôr dúvida na nossa herança eterna. Nós só temos que tomar posse, pois Jesus já garantiu ali na cruz do Calvário. O verso 14 vai dizer assim: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Todas aquelas obras que eram feitas, e até hoje nós temos ainda uma gama de pessoas que ainda vivem debaixo de obras mortas. São obras que não são feitas na fé em Jesus Cristo, na fé na cruz de Cristo. Todas aquelas obras que são feitas apenas
pensando em méritos próprios, em obter nomes, são consideradas obras mortas. Mas aquelas obras que são feitas na fé em Deus são obras vivas. Nós vivemos a viva esperança em Cristo Jesus. Nós não vivemos mais uma fé morta. Nós temos uma fé inabalável, uma fé que nos motiva a todo dia batalhar por a herança que nós temos garantida lá na cruz do Calvário. E se nós atentarmos para todos esses versículos que estão nesse texto que nós fizemos a leitura, e vermos que o sacrifício de Jesus ele foi perfeito e eficaz. Ele não dependeu de mais nada para poder confirmar esta garantia dessa eternidade para nós, porque ele não precisou de sangue alheio. Os outros sumos sacerdotes entravam no Santo dos Santos, mas ele levava sangue de bode ou de bezerro para oferecer para si e pelo pecado e transgressão dos outros. Mas Jesus ofereceu a si mesmo, ele sendo o grande tabernáculo, feito não por mão de homens, mas um tabernáculo eterno. Ele também, como Cordeiro de Deus, ofereceu a si mesmo, para que hoje nós tivéssemos esta garantia. Porque havendo Moisés proclamado, verso de número 19, porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos confirmados conforme a lei, pegou o sangue de bezerro e dos bodes, com o sangue, com água e lã tingida de escarlate, espargiu e aspergiu sobre e não ouvidas. Porque havendo Moisés proclamado a todo o povo todos os mandamentos conforme a lei, pegou o sangue de bezerro e dos bodes com água, lã tingida de escarlate e ensopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também todo o povo, dizendo, verso 20: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vocês. Isso foi a primeira aliança. Era necessário ser feita por meio de sangue, mas sangue alheio, sangue de bode e de bezerro. Aí vem Jesus, o mediador da nova aliança, e oferece a si mesmo. O seu próprio sangue foi derramado. É por isso que João diz, olhando, vendo Jesus descer na sua direção, João estava batizando ali no Rio Jordão, e vê Jesus vindo na sua direção, e ele aponta: dizeis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O sangue de bode, de bezerro, apenas cobria, mas o sangue de Jesus, ele arranca, ele limpa, ele purifica, ele regenera, ele santifica, ele leva para o céu. O sangue de Jesus tem todo o poder para arrancar todo o pecado e imundícia que há na humanidade aí fora. Nós hoje temos esta consciência diante desta palavra, não a consciência de obras mortas, mas de uma obra viva, porque nós temos uma fé viva no Senhor Deus. E por isso, amados irmãos, nós entendemos que hoje
nós participamos da Santa Ceia do Senhor com muita convicção de que este sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário, ele tem essa autoridade. E quando Jesus pega o pão e o vinho, ele apresenta diante dos seus discípulos dizendo: este pão é o meu corpo que será dividido por vocês. E pegando o vinho, ele disse: este cálice é o cálice da nova aliança que foi derramado por vocês. E aí nós entendemos que a partir do momento que nós oramos e apresentamos o pão e o vinho, ele passa a ter um significado, simboliza o corpo e o sangue de Cristo que foi vertido na cruz. Os fariseus, saduceus e os escribas não entenderam no momento que Jesus estava explicando para eles sobre o pão e o vinho, que ele disse: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. O que come e bebe tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então veja que nós temos que participar, não apenas entendendo que isso é um pedaço de pão comum e um vinho comum. Antes dele ser apresentado ao Senhor Deus no nome de Jesus, ele é um pedaço de pão comum e um vinho comum. Mas a partir do momento que nós oramos e apresentamos ao Senhor, diz a Bíblia, o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer e deixar escrito para nós, já deixou escrito, ele diz: o que for concordado aqui na terra será concordado no céu. O que terá sido ligado na terra terá sido ligado no céu, e o que terá sido desligado na terra terá sido desligado no céu. Então veja que quando a igreja concorda dentro de um assunto, dentro de uma coisa, em nome do Senhor, aí há uma confirmação do próprio Deus. Aí já não é mais algo comum, se torna algo que está ligado ao céu. Por isso nós devemos ter cuidado quando Paulo nos adverte para nos examinar a nós mesmos antes de comer deste pão e beber do cálice do Senhor. É uma advertência, e ele disse o porquê que nós devemos fazer um exame de consciência. Ele diz assim: porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Por isso, meus irmãos, nós temos que ter cuidado para nós não morrer espiritualmente, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe juízo para si mesmo. Esse cuidado tem que haver em nós como igreja, para não participarmos do corpo, do pão e do vinho que simbolizam o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois ele, sendo o mediador da nova aliança, ele traz para nós estas recomendações para não tocar no seu corpo, no pão que simboliza o seu corpo, indignamente, de qualquer maneira. Às vezes falamos o que bem queremos, fazemos o que queremos e fica por isso mesmo. Chega o momento da ceia, não há nenhuma comoção, não há nenhum arrependimento, não há nenhuma tristeza profunda por aquilo que fez. O salmista vai dizer que o que confessa e deixa alcança misericórdia, mas o que encobre as suas transgressões nunca prospera. Está falando sobre a prosperidade espiritual, porque o crente ele vive uma vida progressiva. Nós não podemos ficar estáticos. Nós temos que progredir, nós temos que crescer espiritualmente.
espiritualmente e fazer com que a obra do Senhor cresça também. Porque quando nós estamos bem com esta palavra, nós estamos fazendo a vontade do nosso Senhor. Então, ele vai dizer aqui: por isso, o mesmo, ele é o mediador, por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da aliança eterna. Parte A deste versículo é para nós receber a promessa da aliança eterna. Mas, irmãos, está falando de um casamento com Cristo. E ele disse que vai vir buscar a sua noiva. Nós encontramos em Apocalipse 22, diz assim: e o Espírito, 22 e 17, e o Espírito e a noiva diz: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E o que quiser receber de graça a água da vida. A noiva tem que estar dizendo: venha, dizendo para o cordeiro: venha, eu estou pronta, eu já estou à tua espera. Não pense que a vida com Cristo é uma vida relaxada, uma vida de qualquer maneira, que você pode falar o que bem quer, que você pode fazer o que bem quer. Você está compromissado, nós estamos compromissados, nós estamos aliançados com Cristo Jesus. E esta aliança foi feita por meio de sangue, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus que purifica, que nos justifica, o sangue de Jesus que tem o poder de arrancar o pecado, de tirar aquilo que estava nos levando para o abismo eterno. Por isso, amados irmãos, tome posse da sua vitória, da sua eternidade com Cristo, do seu maior patrimônio, que é uma vida eterna com Jesus. Não podemos investir tanto a não ser na vida eterna. Esta vida, este fôlego de vida que nós temos aqui, é apenas uns dias. Nós temos o fôlego de vida. A vida, como diz lá em Colossenses 3, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Ele vier, Ele que é a vida de vocês, os entregará. Ele vai entregar a vida que está com Ele. Ele que é o mediador da nova aliança. Amém? Então tome posse da vitória. Jesus, Ele já fez a sua parte, que foi morrer por nós. Agora Ele diz: eu vou. Se vocês prepararem lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vocês também. Nós já vamos passar para a leitura da Santa Ceia, pois nós entendemos que o que foi ministrado aqui é de suma importância para nós entendermos que, para sermos salvos, nós precisamos de nos esforçar. Nós não vivemos mais debaixo do jugo do pecado, porque Jesus já arrancou do nosso coração, da nossa mente, as impurezas. E se alguém ainda tem desejo de fazer coisas que não agradam ao Senhor, peça a Ele para te ajudar a fugir. Aí agora é fugir do pecado, porque ele está solto por aí. Jesus arrancou de nós e lançou fora.
mas existem muitos atrativos e nós precisamos de fugir de todos eles para nós não perder a nossa salvação eterna. Nós vamos fazer a leitura 1 Coríntios capítulo 11, em comunhão com a palavra. Pode participar do pão e do vinho que simboliza o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Os irmãos que pudessem colocar de pé, os que puderem, os que quiserem ficar sentados, fiquem à vontade. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso de número 23. 1 Coríntios capítulo de número 11, o verso de número 23 a seguir. O verso 23 diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. 25. Do mesmo modo, depois de cear, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. 27. Por isso, aquele que come o pão e bebe o cálice do Senhor, indignamente será culpado do sangue, do corpo e do sangue do Senhor. 28. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir, o corpo come e bebe juízo para si. E é por isso que há entre vocês muitos fracos e doentes, não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. 32. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo.